Bem-vindos ao Viva Mais! Novembro Azul é marcado por duas campanhas de conscientização, a do câncer de próstata e a do combate à diabetes. No programa de hoje a gente vai conversar com especialistas que vão nos explicar melhor esses assuntos. Então fiquem acomodados aí que o Viva Mais só está começando. A campanha do Novembro Azul é uma campanha de conscientização mundial. E mesmo o câncer de próstata sendo o segundo mais recorrente entre os homens, ainda existe um tabu muito grande. Eu convidei o urologista Dr. Gilberto Oliveira, que ele vai me falar um pouquinho o porquê desse tabu. Muito provavelmente isso decorre do exame urológico de rotina, né? Que é um exame estigmatizado pelos pacientes. E isso faz com que eles tenham um pouco de receio de nos procurar, mesmo sabendo da importância de efetuar. É o exame que acontece na próstata, né? E onde fica a próstata? Exatamente, a próstata ela é um órgão exclusivamente masculino, localizado na pelve, e o acesso dela é através do reto, né, do exame, e aí o exame ele é efetuado por via transretal. E isso, na cabeça dos homens, ainda gera um pouco de desconforto. Doutor, o que alerta o paciente vir até o consultório? Então, os pacientes que têm que ficar mais atentos e nos procurar precocemente são aqueles que têm os fatores de risco responsáveis pelo desenvolvimento do tumor de próstata. Não é porque um paciente tem um fator de risco que ele vai desenvolver a doença, bem como não é aquele que não tem o fator que está isento. E quais são esses? História familiar, quando o paciente tem um parente de primeiro grau, pais, irmãos com tumor de próstata, esse paciente deve nos procurar precocemente. Os pacientes mais idosos, quanto mais velho o homem fica, maior é a chance dele desenvolver o tumor de próstata. Pacientes negros são o grupo mais importante que devem nos procurar precocemente, idealmente aos 40 anos. Se o paciente não possui esses fatores de risco, pode vir um pouco mais tarde, entre 45 e 50 anos, e iniciar o seu acompanhamento urológico de rotina. Como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é feito através de um exame de sangue, que é o PSA. O PSA ele é um antígeno detectado no sangue e ele é produzido exclusivamente pela próstata. Então, as alterações prostáticas vão elevar o valor do PSA no sangue, porém ele é inespecífico para o tumor, por isso que é necessário fazer o exame do toque retal para poder nós termos acesso à zona da próstata que tem a maior percentual de desenvolvimento dos tumores. Então eles são exames complementares, o exame físico-urológico e o exame de sangue no diagnóstico precoce da doença, na detecção precoce de alterações que vão nos levar à realização de exames específicos para diagnosticar a doença. E esse diagnóstico é feito somente através do exame ou existem outros fatores, outros meios de diagnosticar isso? Não, o exame ele nos alerta aos pacientes que devem prosseguir com o estudo diagnóstico. O exame é estadiamento, é screening, é só para poder identificar quais os pacientes merecem a avaliação mais minuciosa. E essa avaliação minuciosa ela pode ser feita com uma ressonância magnética, um meio mais recente que está sendo desenvolvido, está sendo pesquisado como um próximo passo, mas quem diagnostica mesmo o tumor é a biópsia. O que é isso? É a retirada de pequenos fragmentos da próstata e analisados no microscópio. Esses fragmentos eles são identificados através de um ultrassom, a gente identifica com o ultrassom a próstata, retira pequenos fragmentos e manda para o patologista. E ele vai ver a diferenciação celular e com isso ele vai nos dizer o padrão de alterações ali presentes, tá? E isso são indicativos de maior ou menor agressividade ou até ausência do tumor, e sim uma alteração do exame por outros problemas que acometem o órgão. Como que a gente faz para prevenir o câncer de próstata?
Então, olha, a prevenção ela é feita como? Procurando precocemente o urologista, tá bom? Não é à toa que o Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização. O estigma do exame urológico não está na cabeça do brasileiro, está na cabeça de todos os homens. A gente percebe que quanto mais explicado está para o paciente, quanto mais o paciente sabe da consciência que existe na vinda ao urologista, é melhor, né? Porque o urologista é o médico do homem. Exatamente. Ultimamente nós temos batido muito nessa tecla de que nós não somos o médico da próstata, nós somos o médico do trato urinário, do trato gênito-urinário masculino e do trato urinário como um geral. Mas o homem, depois que ele nos procura e ele se sente à vontade, nós passamos a fazer um tratamento integral dele. Depois que ele vem e sente confiança no consultório, eles passam a nos procurar por tudo. E é isso que nós queremos oferecer hoje. Nós queremos oferecer uma atenção integrada à saúde do homem. Nós não queremos só olhar a próstata dele, nós queremos vê-lo como um todo e direcioná-lo para as outras especialidades e propor. As mulheres vivem mais porque se preocupam mais. Por que não, agora que os homens estão também entrando tanto nessa preocupação da estética, da imagem, por que não também nos procurar mais cedo, viver mais tempo, uma qualidade maior de vida? Isso é muito importante. Nós queremos tratar o homem e não a próstata. O que a gente percebe é que o corpo humano é um sistema integrado e às vezes uma queixa urológica pode ser reflexo de uma outra doença, não é isso? Exatamente. O corpo humano ele é integrado, como você falou. E muitas das vezes os pacientes têm algumas queixas que eles nem imaginam que eles procuram um urologista por uma causa e acabam descobrindo outra. Por exemplo, pacientes com cálculo renal recorrente. Muitas das vezes a gente diagnostica um problema no metabolismo do cálcio, um problema na paratireoide. Uma outra queixa frequente no consultório urológico, a disfunção erétil. Isso pode se refletir a saúde coronariana do paciente, o status cardíaco desse paciente. Então essa é a importância do homem procurar o urologista desde cedo e com qualquer problema, para que possamos ajudar os pacientes a detectar precocemente muitas doenças. Como conversamos inicialmente, o homem ele tem medo de procurar o médico, ele se segura muito antes de procurar o médico. Então, a partir do momento que ele confia no urologista, nós podemos auxiliá-lo a cuidar melhor da sua saúde, independente da área médica que tenha que ser direcionado. Você que é homem e deseja cuidar melhor da sua saúde, você não pode deixar de vir até a clínica sempre, agendar a sua consulta e procurar um urologista. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações. O prazer foi todo meu, Cleo. Foi um prazer esclarecer a população que nos assiste sobre tudo que envolve a urologia e não só a próstata. Nós nos extrapolamos muito além do Novembro Azul. E sempre lembrando que, por mais que todas as ações e toda a conversa que tivemos aqui seja para esclarecer, nada substitui uma consulta médica. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.